Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos examinar uma questão especialmente de ordem prática, mas que tem contornos jurídicos bastante destacados. Trata-se do comportamento da parte que não demonstra efetiva irregnação a respeito de atos no curso da instrução processual e a preclusão para recursos posteriores. Trata-se dos embargos 16.24.00, dígito 34 de 2006, cuja emenda traz que a reclamante pretende que seja declarada nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa, tendo em vista o indeferimento da produção de provas testemunhal, sob o argumento de que a ausência de renovação da arguição em razões finais não importa em preclusão, haja visto protesto em audiência. Sobre a questão, o regional aplicou a preclusão lógica, ao fundamento de que os argumentos colocados nas razões finais escritas são incompatíveis com a postura de quem não se conforma com o indeferimento da oitiva testemunhal, uma vez que a parte autora, além de não ter renovado o alegado cerceamento de defesa, demonstrou satisfação com a instrução processual da forma como é realizada, aduzindo que os elementos dos autos eram suficientes para o deslinde da demanda. Então, o que se vai identificar nesse caso? Para aqueles que já são mais afeitos à dinâmica da audiência trabalhista e da fase de instrução, numa reclamação trabalhista, esses passos que foram destacados aqui são bastante claros, mas é sempre interessante relembrá-los. Ou seja, como vimos já em vídeos passados, rege o direito do processo de trabalho a noção da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, ou seja, não se pode, em regra, recorrer de forma instantânea ou imediata de eventuais decisões interlocutórias, especialmente aquelas proferidas no curso da instrução processual. Dessa forma, caso algum ato, o juiz profira alguma decisão interlocutória no curso da audiência, como por exemplo o indeferimento de determinada pergunta, ou mesmo da oitiva de testemunha de uma forma geral, a parte em audiência deve fazer constar em audiência o seu protesto. Ou seja, isso simplesmente se trata de uma indicação verbal, o que é prontamente, na maior parte dos casos, prontamente reproduzido em ata e, consequentemente, formalizado a resignação da parte. O outro momento processual adequado para que a parte reitere a sua insatisfação com essa eventual irregularidade processual, ou simplesmente essa decisão que trouxe um prejuízo de caráter processual para a parte, é por meio das razões finais escritas, nos quais a parte reitera o protesto que foi lançado em audiência ou no curso dos outros atos processuais, nos outros atos e termos processuais, e encaminha para o eventual pedido recursal, que vai levar o Tribunal Regional à consideração a efetiva impugnação daquela decisão. No que ocorreu nessa circunstância, é de que assim a parte proferiu o protesto em audiência. Entretanto, ao submeter as suas razões finais escritas, o teor dessas razões finais indicava de que a parte estava satisfeita com a instrução processual. Os termos da emenda e do acordo integral deixam mais claros quais seriam esses elementos. Ou seja, simplesmente ela fazia dizer que os elementos dos autos já eram suficientes para reconhecer a procedência da pretensão original e, consequentemente, daria a entender de que a parte estava satisfeita com a instrução processual tal como realizada. Então, o Tribunal Regional considerou como preclusa a discussão acerca dessa irregularidade processual relativa ao indeferimento da prova testemunhal e seguiu à frente no julgamento do recurso. A turma do TST reconheceu a regularidade dessa decisão, ou seja, de que sim estava preclusa a oportunidade para a discussão da matéria, e esse julgamento, apesar de não haver um conhecimento desse tema pela STI, essa foi a decisão que foi mantida. Então, de caráter prático, deve-se destacar esse aspecto, de que no caso seja ocorrida uma determinada decisão de cunho interlocutório que causa prejuízo processual à parte, ocorre em audiência, a representação processual dessa parte, ou a parte que se represente por ela mesma, deve imediatamente fazer constar em ata o protesto. De outra sorte, nem todo processo acarreta a produção de razões finais escritas. Mas, caso haja razões finais escritas, peça que se produz ao final da instrução processual, a parte deve ser bastante atenta à indicação especificamente
da reiteração do protesto feito em audiência e que qualquer elemento que indique a possibilidade ou a satisfação ou a suficiência da instrução tal como realizada seja posta de forma condicional, ou seja, no sentido, por exemplo, de que ainda que se não reconheça de que houve irregularidade processual no indeferimento da prova, de qualquer tipo de prova, prova testemunhal ou pericial, os elementos dos autos autorizariam a conclusão de que a pretensão da parte seria procedente ou improcedente. O que não se pode admitir em casos semelhantes a esse é essa circunstância de que sim, ainda que a parte formule protesto em audiência, nas razões finais escritas haja elementos que indiquem a satisfação com os termos da instrução processual ou ainda de que aquela alegada irregularidade não constitui qualquer prejuízo para a parte. E mais uma vez lembrando, por o indeferimento de prova, seja ela testemunhal, seja pericial ou alguma questão incidente no curso da produção dessa prova, seja um indeferimento de perguntas, seja um indeferimento de quesito adicional ao perito, essas questões se correspondem a decisões interlocutórias. Elas podem ser objeto de recurso, mas apenas após a prolação da sentença, ou seja, a parte deve manifestar na primeira oportunidade a sua resignação com essa decisão do juízo, mas o recurso efetivo só virá no recurso ordinário, ou seja, após a prolação da sentença. E assim, da mesma sorte, em outras questões interlocutórias que surjam no curso do processo, ainda que sejam julgadas, por exemplo, no Tribunal Regional. Caso haja, em determinadas circunstâncias, uma decisão interlocutória examinada pelo Tribunal Regional, o efetivo recurso acerca dessa decisão só se dará após o acórdão definitivo proferido pelo Tribunal Regional, o qual será objeto do correspondente recurso de revista. E esses seriam os aspectos principais de ordem prática e jurídica que deveriam ser destacados nesse caso. É certo de que há algumas especificidades que talvez constranjam essa conclusão a esse caso específico, mas é bom se perceber essa circunstância de que, ainda que haja protesto inicialmente da parte, se outro comportamento indique a satisfação ou a ausência de prejuízo com aquela irregularidade inicialmente indicada, a parte pode se ver tolhida na possibilidade de manejar adequadamente ou de ver a sua pretensão recursal ser adequadamente examinada. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e do processo de trabalho. A ementa completa desse julgado estará logo abaixo na descrição do vídeo. Eu peço que dê seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Mais uma vez eu agradeço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!